Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi Podcast. Eu, Eduardo Hirossi. Mariana Márcico. Arnaldo Cordeiro. Hoje a gente vai falar de um tema meio polêmico, já perguntaram umas 15 vezes para nós, semana passada para cá. Revisão de ofício. Tá. Antes de falar de revisão de ofício, a gente precisa entender que existe uma lei que rege os procedimentos administrativos, que é a Lei 9.784 de 99. Então, quando você vai pegar a Portaria 993 de 2022, né, que fala sobre processo administrativo, e se você pegar essa lei, você vai olhar certinho e você vai ver que toda a fundamentação dessa portaria é tirada dessa lei. Da mesma forma, é feito a normativa 128 de 2022. Então é o seguinte, na lei fala o seguinte, que a administração ela tem o dever de reverter os atos num período de 10 anos. Então assim, o INSS vai e concede um benefício para o segurado, e esse benefício foi concedido errado, tá? Se você entra, às vezes você entra com uma revisão, o INSS vai analisar o processo, ele percebe, opa, esse processo foi concedido errado. Ele faz uma revisão de ofício, tá? Para poder analisar, para ver se esse benefício ele teria direito ou não. Como ele já fez isso, ele vai passar por um procedimento de irregularidade. Por outro lado, o segurado também ele tem um direito de motivar a administração para ela rever os atos dela, para mostrar para ela que teve um ato administrativo que era errado, que não foi analisado, né, pela administração e ocorreu o indeferimento do processo. Então, quando a gente falar de revisão de ofício, é totalmente diferente de a gente falar de reabertura de tarefa. Por quê? Porque a revisão de ofício é naqueles casos que a administração erra e se ela tivesse feito a análise principal certo, o benefício ia ser concedido. Tá? É para isso que vale, a normativa ela deixa muito bem claro. Então, exemplo. Suponhamos que você fez o cálculo do teu processo do teu cliente e nesse cálculo você colocou todas as informações necessárias e você viu que realmente estava lá no patrimônio jurídico do segurado. A única coisa que não estava no CNIS, vamos pegar aqui um caso mais tranquilo, não era nem um vínculo de carteira de trabalho que pode levar a um ato discricionário do servidor, mas era um período de reservista, né? Que foi certificado, que ele foi aqui na nossa cidade tiro de guerra, que ele fez tiro de guerra e dava 6 meses para ele. Então lá, a normativa fala que se esse período for menor do que 18 meses, o certificado é prova para ser incluído. Não entra como carência, mas entra com tempo de contribuição. Está pedindo um benefício, você vai lá, fez um requerimentozinho rapidinho lá, falou, olha, o meu segurado tem tempo assim, o CNIS está perfeito, só tem esse período aqui que precisa ser incluído. E junta a documentação certa. Daí na hora que você vai fazer ainda, olha que engraçado. Você coloca toda a documentação lá no sistema, lá no meu INSS, vai abrir uma abrazinha assim no final para informar vínculo. Você pode informar vínculo falando que esse vínculo era de militar, tal. Beleza? Você fez tudo, movimentou o processo, orientou o servidor para poder fazer isso. Juntou a documentação. Tudo. O servidor vai, esse processo ele não é do robô, a partir do momento que você coloca esse período lá, ele já não vai passar mais pelo crivo da análise automática, ele vai passar para o crivo de um servidor. Nesse caso, o servidor foi, verificou que estava lá, analisou tudo que estava lá, e ele vai no despacho, ele declara que todos os documentos que foram juntados no processo foi considerado e indefere o processo. Tá? Vamos supor ainda que só faltava um mês para ele cumprir a regra de retenção de pontos. E ele tinha 6 meses nesse período. E aí, esse é um erro material? Esse é um material clássico. Nesse caso, o que você faz? Faz um requerimento, faz um agendamento especializado e compareça no INSS para informar. O INSS vai analisar. Sim, o INSS você pode questionar isso no recurso? Também se pode questionar isso no recurso. Pode falar para o recurso, falar, olha, o processo houve um erro administrativo, peço revisão de ofício, porque pela revisão de ofício, quando o INSS abre a revisão de ofício e concede o benefício, o processo ele perde objeto para arrancar para o recurso. Você pode fazer por meio de revisão? Você também pode fazer por meio de revisão. Assim, agora é interessante utilizar que houve um erro material grosso, colocar isso toda a fundamentação da normativa e tentar fazer uma reabertura de tarefa. Aí a reabertura de tarefa é interessante, porque não está falando mais de revisão de ofício, porque vai reabrir a tarefa pelo mesmo servidor reanalisar seus atos. Aí é legal. Agora, o que você precisa ter em mente? Que se a documentação apresentada era válida para o INSS. Por quê? Porque eu já vi casos das pessoas pedindo informação que ela queria fazer uma revisão de ofício, porque o INSS não encaminhou o PPP para o médico. Daí você vai analisar o PPP. PPP não tem agente exposição a fatores de risco lá no campo 15, não existe.
Então a instrução é muito clara em relação ao PPP. Fala o seguinte, ó, o servidor ele não é para encaminhar o PPP para a Perícia Médica Federal quando o PPP não informa exposição a agente nocivo. Tá? Nesse caso não tem como você fazer uma revisão de ofício. Por quê? Porque você sabe que vai chegar no médico, o médico vai indeferir. Por causa disso. O documento estava incompleto. Outra coisa, às vezes você juntou a documentação, o INSS vai lá e fundamenta para você, fala, essa documentação não é válida e não abre prazo de exigência, não abre exigência para você apresentar a documentação correta. Se o INSS está falando para você que aquela documentação não é válida, ele tem que te informar qual documentação válida. O que a gente tem que sempre fazer? Fazer o INSS movimentar o processo. Nesse caso, você juntou a documentação e você fez o INSS movimentar o processo. Se o INSS movimenta o processo, tá? E ele percebeu que tinha documentação lá que não condiz com o que é necessário para o INSS, e no despacho ele fez isso, lógico, você não vai abrir uma revisão de ofício, mas nesse caso abriria uma reabertura de tarefa por um erro material que não tem dado oportunidade para você. Então, assim, com certeza. Primeira coisa, antes de você fazer o cálculo de revisão, fazer a auditagem do processo administrativo para ver se o processo administrativo está perfeitamente correto. Aliás, Eduardo, eu falo que para todo e qualquer tipo de pedido que você for fazer, faça uma auditagem, né, da documentação do que já foi pedido de processos anteriores, porque pode dar problema, né? Demais. É o que mais tem. Então, Eduardo, referente ao tema da revisão da vida toda, recentemente saiu uma decisão que os processos estarão aguardando a decisão do embargo declaratório, né? É assim, o INSS, também uma das coisas que eu vejo que o INSS acontece, realmente o INSS não tem sistema, né? Porque vai ter que habilitar um sistema específico para o INSS fazer essas revisões. E outra coisa, a Procuradoria está batendo muito na tecla da categoria, né? Tipo, que antigamente para você recolher, aumentar as contribuições, existia um período de categoria, tá? Mas, por outro lado, a categoria, ele existiu até, a finalidade da categoria que eles falam, né, foi até 28 de novembro de 99. Ou seja, então aqueles períodos de julho de 94 para frente, o INSS não questionou as categorias. Então, se fosse analisar a categoria, tem que revisar todos os benefícios, entendeu? Na minha opinião, assim, eu acho que se o INSS, se já teve uma decisão administrativa, até inclusive do INSS se manifestar em fazer o requerimento administrativo, eu acho que é muito mais vantajoso até para o INSS processar essa revisão administrativa com certeza. Já na área administrativa do que judicializar. Então, acho que vai ter pelo menos alguma coisa vantajosa para nós, vamos ganhar com essa ação. Escolheram uns temas muito pesados aqui, né? Mas é legal, assim, a gente tá... Eu não sei se vamos explicar para eles também. A gente não estuda os temas, tá? Porque uma ideia é mostrar o cotidiano. Então, essas perguntas geralmente são tiradas do Instagram, né? Do Facebook, da comunidade, coloca lá e a gente tira. E é legal que a gente aprende muito com isso. Não é só fazer o podcast, né? O tanto que a gente aprende, porque é espontâneo. E o que a gente quer mostrar para vocês que as mesmas dificuldades que vocês têm diariamente é as mesmas nossas. Então não muda, né? Pode mudar o estado, pode mudar, né, o município, mas as dificuldades são as mesmas. Então a ideia é sempre poder ajudar vocês. E nosso podcast se encerra por aqui. Aguardo vocês no próximo. Até a próxima. Até a próxima.